Muy buenas noches, Uma boa noite, amigos y hermanos. amáveis Aquí en amigos Ciudad Juárez, e irmãos, República aqui Mexicana. em Es Cidade para mí Juárez, una República bendición estar Mexicana. con ustedes Para mim é uma grande en bênção poder esta estar com vocês ocasión nesta ocasião, para compartir con ustedes para unos compartilhar com momentos vocês alguns de momentos compañerismo de alrededor de la companheirismo palabra de em Dios torno y su da Palavra de programa Deus e do seu programa correspondiente a correspondente este tiempo a este final, tempo para final, lo cual quiero leer en San Juan, para o qual capítulo estarei lendo no livro de 10, São João, no verso capítulo 1 10, do al versículo 1 16. ao 16. Leemos San Juan, capítulo 1. São João, capítulo 1, Vamos a ver el verso. veremos o versículo. Comencemos en el verso 7 Vamos iniciar no versículo 7, para no leer mucho. para não ler muito. Volvió pues Jesús a decirles: Jesus então voltou a dizer-lhes: em verdade, vos yo digo soy que eu la sou puerta a de porta las ovejas. das ovelhas. Yo soy la puerta de Eu las sou a ovejas. porta das Todos ovelhas. los que antes de mí vinieron, Todos aqueles que ladrones vieram antes de y mim salteadores, são pero ladrões no los e oyeron salteadores. las ovejas. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Aquele que entrar através de mim será salvo, e entrará, e sairá, e encontrará pastagens. El ladrón no viene sino O ladrão para não veio hurtar, a não matar ser para furtar, matar destruir. e Yo he destruir. venido para que Eu tengan vim vida para que y tenham la vida tengan e en para que a tenham abundancia. em Yo abundância. soy el buen pastor. El buen Eu sou pastor o bom su pastor. vida O bom da pastor por dá las a sua vida ovejas. pelas Mas el ovelhas. asalariado, Porém, y que no o es el mercenário, pastor, de quien no o son qual não é o propias pastor, las de quem ovejas, as ovelhas não ve são venir al próprias, lobo y deja ele las vê ao ovejas lobo y vir huye, e deixa y as el lobo ovelhas arrebata las e ovejas foge, y e o las lobo dispersa, arrebata as las ovelhas dispersa. e as Así que el dispersa. asalariado huye, Assim porque que es o assalariado foge, no porque le importan é assalariado las e ovejas. ele não Yo se soy importa com as el buen ovelhas. pastor y Eu sou o bom conozco pastor mis ovejas. e eu conheço as minhas Y las ovelhas mías me e me sou conocen. conhecido Así como el por Padre minhas me conoce ovelhas. y yo conozco Assim como al o Pai me Padre conhece, y eu pongo mi conheço ao vida Pai por las e dou a minha ovejas, vida pelas también ovelhas. tengo otras ovejas que Ainda no tenho son outras de ovelhas este que não redil. são deste celeiro. Aquellas también Aquelas debo também traer. me convém Y agregá-las. y habrá un E elas rebaño. ouvirão a minha voz e haverá um y un pastor. rebanho e um Que Dios pastor. bendiga nuestras almas con Que su Deus palabra. abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem estar sentados, querem ter a gentileza. La garganta está un poquito afectada. A garganta está um pouquinho afetada. Tenía más Porém, problemas. certamente Moisés tinha mais problemas do que eu. Assim que Nuestro tema para esta ocasión es o nosso tema identificando para la esta voz ocasião de é Cristo. identificando a voz de Cristo no último Y dia. eso sí que es importante E isto sim é o que é todas las importante ovejas para del Señor todas as ovelhas do Senhor, porque Jesus las Cristo. ovejas oyen Porque as a voz de ovelhas Cristo, ouvem a voz de el Cristo, buen pastor. o bom pastor. lo que necesitan las ovejas entonces O que as ovelhas precisam, então, oír la voz é ouvir a voz de hacer que Cristo, les llegue la voz fazer de com que Cristo chegue a voz a de las Cristo personas, para as y pessoas los que son de él, el e os es que de são Dios, dele. la Aquele voz que é de Deus de Deus ouve oye, a voz de que llega Deus. directamente al alma, al Chega corazón, diretamente às la suas voz almas, de Cristo, ao seu coração, la voz a voz de do buen Cristo, pastor. a voz do bom Agora, pastor. Cristo en este pasaje Agora, Cristo, nesta passagem, ele ensina que es el buen ele pastor é o bom pastor y que él tiene
e que ele otras tem ovejas que no outras son ovelhas as quais não são daquele celeiro, ou seja, pueblo hebreo, que não são do povo hebreu, de los gentiles. são dos gentis. Entre los gentiles, E esas estão ovejas entre os que él gentis essas ovelhas, va as quais ele chamará. de ambos grupos, E hebreos y gentiles, de ambos os grupos, hebreus e gentis, ele fará um rebanho. de ese rebaño, E desse Jesucristo rebanho, es Jesus el buen Cristo pastor. é o bom Ese pastor. rebaño, ese redil es la Esse iglesia rebanho, esse del Señor celeiro, é Jesucristo, a igreja do Senhor donde son Jesus Cristo, colocadas las onde ovejas são colocadas as ovelhas do Senhor. y por eso es E por que isto Cristo sería el é que que estaría Cristo llamando seria o que estaria chamando ovejas as suas ovelhas de las através diferentes edades das por las diversas cuales eras pasaría pelas quais a igreja el Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo passaria. Ahora, Cristo murió, Agora, resucitó, Cristo y morreu, ascendió al cielo, ressuscitou e como subiu vai ao céu. a sus E ovejas. como ele chamará as suas ovelhas? Está sentado a la diestra de Se Dios. ele está sentado na destra de Deus no céu. Cristo prometió que su Cristo prometeu que o seu Espírito viria a los creyentes aos crentes nele. y es Cristo E en medio de su iglesia que é Cristo entre a sua igreja e Espírito Santo, operando o ministério, o dom ministerial correspondente a cada era, el mensajero de cada edad, no mensageiro de cada era, del cual através do qual Cristo estará manifestado em cada etapa da igreja, hablándole em cada era, a su iglesia, falando para sua igreja, falando ao seu povo, e desta forma chamando e reunindo as suas ovelhas. E é através do mensageiro de cada era que as ovelhas de Cristo ouviriam a voz de Cristo. Saulo de Tarso, Por exemplo, el cual fue un perseguidor Saulo de Tarso, qual foi um perseguidor da igreja de Jesus Cristo, por Cristo, logo foi chamado por Cristo e colocado como mensajero a como los gentiles. mensageiro aos Y le dijo gentios. Cristo E Cristo lhe que disse lo había colocado que o havia colocado como los luz gentiles. para Y sin os embargo, la luz gentios. para los gentiles E, no entanto, a luz para os gentios é Cristo. E para o povo hebreu, pois ele disse: Eu sou a luz do el que mundo. me sigue no andará E aquele que en me tinieblas, segue não andará em trevas, mas terá a de la luz vida. da vida. Pero por medio de cada ángel mensajero, Porém, através de cada anjo señalado en la mensageiro, escritura, assinalado nas Escrituras como una luz uma luz en la lámpara na lâmpada que tiene 7 que candeleros, tem 7 castiçais, que son 7 lámparas. as quais são En ese 7 candelabro con lâmpadas. 7 lámparas, Nesse castiçal com 7 lâmpadas está cada mensageiro com a mecha de cada lâmpada acesa com o fogo do Espírito y por Santo consiguiente, e, está portanto, encendida, alumbrando está acesa, iluminando esa mecha, esta con el fuego del mecha Espíritu Santo, com o fogo do Espírito Santo em cada era e dando-lhe luz para a igreja de Jesus Cristo e sendo chamados e reunidos os escolhidos de Deus de cada así era. es como los escogidos E é en assim cada como os escolhidos em cada era ouvem a voz de Cristo, o qual disse que él tenía que otras ele ovejas tinha que outras no eran ovelhas, del hebreo, as quais não eram do celeiro hebreu, as quais também devia chamar, e ouviriam sua voz, y habrá un rebaño e haverá um y rebanho un pastor. e um pastor. El rebaño es la iglesia O rebanho de Jesucristo, é a igreja compuesta de Jesus Cristo composta pelos redimidos por por- y Cristo, el pastor e o es pastor nuestro amado é nosso amado Senhor, Jesucristo. Jesus Cristo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Viram o simples que tudo é? Miren a San Pablo hablando. Agora vejam a São Paulo falando da manifestação de Cristo nele e diz: Já não vivo eu, Cristo. mas vive Cristo em mim. Cristo viviendo en E San Cristo Pablo, vivendo em São Paulo estaba alumbrando estava a los iluminando gentiles aos en esa primera gentis edad, nesta primeira era da igreja y gentia estaba alumbrando e estava en la iluminando iglesia na igreja de Jesucristo y en la de iglesia Jesus Cristo e a igreja de Jesus Cristo com
a palavra revelada para a igreja. E foi São Paulo aquele que, pelo Espírito Santo, recebeu a revelação do programa de Deus para com os gentis, de entre os quais Deus chamaria um povo para o seu nome e viriam a serem parte de um mesmo corpo juntamente com os hebreus. E qual é esse corpo? É o corpo místico de Cristo, qual é a sua igreja. É por isto que a igreja de Jesus Cristo está composta por gentis e por hebreus, porque Cristo em Espírito Santo está chamando e reunindo as suas ovelhas, a seus filhos, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E vejam uma maneira simples em que ele o esteve fazendo, através de cada anjo mensageiro enviado em cada era e no território correspondente a cada era e no idioma correspondente a cada era, o qual é o idioma que o mensageiro de cada era falou. Por exemplo, quando o Evangelho passou da primeira era para a segunda era, ele mudou de território, passou para a França, da Ásia Menor para a França, foi ao continente europeu. Vejam, passa de um continente para outro. Mas em um continente, existem diversas nações e diversos idiomas. Passou ao continente europeu, do continente da Ásia Menor, passou para lá, ou seja, do continente onde estava a Ásia Menor, passou para o continente onde estava a França, o continente europeu. E aí, o mensageiro dessa segunda era foi Irineu, o qual, pois, falava francês. Portanto, a mensagem de Cristo para a sua igreja passou de uma nação para outra nação, e de um continente a outro continente, e de um mensageiro a outro mensageiro, e de um idioma a outro idioma. Ainda que podia-se falar em todos os idiomas, mas no idioma do mensageiro era que o chamado para as ovelhas vinha e depois então se traduzia a outros idiomas. Podemos ver agora que a obra principal em cada obra e em cada era se realizou no território onde Deus enviou ao mensageiro. Aí estava a maior parte dos escolhidos em cada era. E daí a mensagem se estendia para outras nações. E agora nós temos que entender uma coisa muito importante, que Deus tem muitos filhos, como em uma casa, em uma família. E principalmente as latino-americanas e caribenhas. Em um lar, algumas vezes, há 3 de família. Um pouquinho difícil que se encontre em 2 ou 3 de família, pois quase sempre se encontra meia dúzia e até uma dúzia. Mas para a América Latina e o Caribe, esta é uma bênção. Por isto é que a América Latina e o Caribe têm muitos jovens. Porém, nos lares europeus, por causa de que eles querem ter um e ao máximo 2, muitas dessas nações o que tem é uma geração de pessoas já com cajados, e jovens se veem muito poucos. E o que será dessas nações depois com tão pouquinhos jovens? Pois os velhos morrem e depois ficam pouquinhos jovens. Portanto, será uma nação sem alegria, porque aonde há muitos jovens, há muita alegria. Onde há muitas pessoas de idade já madura,
muy pocas sonrisas tem bem y pouco mucha seriedad. sorriso e muita Como que ya no le seriedade. encuentran É como que já não encontram mais Pero no gosto así na entre vida. los escogidos de Dios, Mas que não saben é el assim motivo entre os por escolhidos de cual Deus, os están quais sabem o motivo pelo qual aquí estão en la tierra. vivendo aqui na Para terra. nosotros, Para nós, el tener o una edad, ter o tener uma otra era, edad, ou ya ter sea outra joven, era, o ou mediana, ter uma idade ou o outra una edad idade, muy já avanzada, seja jovem ou, es lo ou mismo. média, em uma idade Porque avançada, nosotros é o vivimos mesmo, em jovem. porque nós vivemos sabiendo em jovem, sabendo que temos um corpo jovenzinho da sexta dimensão e que breve teremos o corpo físico e eterno jovenzinho também. somos personas Assim jóvenes que por somos dentro, pessoas jovens por aunque nuestro dentro, carapacho, ainda que a nossa couraça, o sea, nuestra casa nossa terrestre, capa, nossa casa en terrestre, algunos ya esté un em poquito alguns já está um pouquinho deteriorada deteriorada pelos y ya anos necesite. e já precise de uma nova. No solamente los Vejam, ancianos necesitan não una somente os nueva, anciões sino precisam también de las uma personas nova, de edad media y los mas jóvenes. também as pessoas de idade média e também os jovens. Por quê? De outra forma, continuam passando os anos aos jovens Viejos también. e eles se fazem o quê? Velhos também. Ou seja, Es que a juventude, diz o proverbista, é o quê? É vaidade. Você a tem por um tempo e nada mais. ven, digamos, Vejam, vamos dizer, desde los 13 o desde 15 años os 13 ou 15 anos hasta los 30 años até os 30 anos, para que no se sientan mal. para que vocês não se sintam mal, os que estão por aí. Después E depois ya es una persona já é adulta uma pessoa adulta y ya tiene unas responsabilidades e já tem algumas responsabilidades en las cuales nas usted tiene que quais responder pelas quais você tem que responder un hogar. por um lar, o qual você formou. Formar un hogar E é bom formar um lar sendo jovem y así disfrutar e desta forma desfrutar de el amor do del matrimonio amor do matrimônio desde joven. desde No jovem. esperar a uno ponerse Não esperar a pessoa ficar já com muita idade e depois se casar, senão que, sendo jovem, casarse, se casar, tener sus niños, ter seus filhos, enseñar a sus ensinar aos seus filhos. niños, cuando E sus quando niños tengan seus filhos tenham de 12 a 15 años, de 12 a 15 anos, ustedes también estén jóvenes. vocês também estejam jovens. E seus filhos, quando saiam com vocês, seus filhos, quando saiam com vocês, La gente diga, as pessoas digam: ustedes son hermanos. vocês são irmãos? Y seguida, pues, E em seguida, los pois, padres dicen, os pais dizem: es que los tuvimos não é que siendo- nós estando os tivemos nosotros sendo, jóvenes estando todavía. nós, jovens ainda. Y los hijos se sienten orgullosos. E os filhos se sentem orgulhosos de que encontrem aos seus pais jovenzinhos. Y así, los hijos E desta forma, os filhos também possam ter melhor comunicação com os pais, porque não se levam, não têm tantos anos eso es muy bueno. de diferença, e isso é Ahora, muito no bom. todos, Assim que nem todos o fazem desta forma, porque también porque também necesitan precisam trabajar. trabalhar. Si no trabaja el hombre, Se não trabalha o no se homem, casa. que não se case. Porque si la muchacha, Porque se se casa, a jovem o se lo va a casar, tener que mantener ella, ou terá que manter o lar ela mesma, ou os pais da jovem, ou os pais do jovem. así es que si no trabaja cuando está Assim enamorado, que, se não o trabalha enamorado quando de una estiver muchacha, apaixonado, un hombre de trabajo, menos lo va a hacer e cuando se casa. e se não mostra para a jovem que é um homem de trabalho, será o mesmo que quando se casar, se casou com uma pessoa que não trabalha, e terá um preguiçoso na casa. Uno de los requisitos Um dos requisitos bem estava que nos tempos antigos, e ainda o conservam em algumas nações, le exigen que lhe exigem o dote por la muchacha. pela jovem, Entonces, ou una seja, cantidad de dinero. uma quantidade de dinheiro. Y si el muchacho no trabaja, ¿de dónde E va a se o conseguir jovem dinero? não trabalha, de onde vai conseguir Y dinheiro? debe ser E deve que ser él lo haya que ganado ele o trabajando. tenha ganhado trabalhando. También cuentan que
Também nos contam que muitos anos atrás, quando não tinham as ferramentas elétricas e de gasolina para cortar árvores, ao jovem que estava apaixonado, pois o sogro lhe dizia que o levassem para casa, que a jovem a levasse para casa. E então o levavam para que ele trabalhasse. E lhe davam um machado para cortar árvores, para ver se era bom trabalhando. E para Jacó, vejam vocês, porquanto ele se apaixonou por Raquel, uma jovem muito bonita, sobrinha da mãe de Jacó, sobrinha de Rebeca. Assim que eles eram primos, e naquele tempo permitiam que entre os primos se casassem. Então Jacó se apaixonou e o sogro disse: aqui é a minha oportunidade. Bom, trabalha por ela 7 anos e ela será tua. Esse era o dote, um dote de 7 anos trabalhando, para que produzisse algum benefício para o sogro, pois o sogro a tinha mantido por muitos anos. E agora, com 7 anos, Jacó iria obter a Raquel. E logo que se casaram, então, lhe deram a que não era. Já quando foram dormir, então Jacó pediu e reclamou e disse-lhe, que aqui, então lhe foi dito, aqui não se faz dessa forma de dar a menor primeiro, nós a damos a maior primeiro. Mas o sogro era esperto e disse, não se preocupe, não te aborreça, trabalhe 7 anos a mais por ela, 14 anos pela mesma jovem. E como será os jovens que estão apaixonados hoje, se o sogro lhe disser, trabalhe 7 anos pela jovem? Se é bom trabalhando, então se casa. Alguns, quem sabe o que diz é, não, é que nós somos só bons amigos, somos amigos e nada mais. Assim que vejam como tem que levar a sério esta questão do noivado e do casamento, porque diante de Deus, depois da salvação é a coisa mais importante. Depois da salvação e de tudo que se conleva com a salvação, logo, o matrimônio é a coisa mais importante. Um matrimônio mal feito, uma má eleição, pode afetar espiritualmente a ambas as pessoas ou a um dos dois, e pode afetar a bênção espiritual, o qual é o mais importante. É por isso que a Escritura diz, e São Paulo era restrito nisto, que não fizessem julgos desiguais, e menos ainda com os inconversos. O reverendo William Branham também o ensinou desta forma, e todos sabemos que isto é assim, é algo bíblico. A pessoa, se estiver procurando a bênção de Deus, deve procurar a bênção de Deus desta parte também. Também fazendo julgo que seja igual e não desigual. Porque a pessoa é a que vai se beneficiar, se não fizer desigual, vai se prejudicar. Agora, falando a respeito de Jesus Cristo, falando a seus filhos e chamando-os e reunindo-os de etapa em etapa, podemos ver que os filhos de Deus, em cada era, identificaram a voz de Cristo
a identificação, ou seja, a identificação de que identificaram a sua voz, qual é? É que seguiram a mensagem da sua era. Isto identificou essas pessoas como filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus. Agora, eu havia dito a vocês que em alguns lugares tem 2 ou 3 de família, mas normalmente nos lares latino-americanos e caribenhos quase sempre tem mais. Algumas vezes 5, 6, 7, 10, 12. E quantos tem aqui dos seus lares ou das casas dos seus pais, dos seus avós? Seus avós tinham mais de 12. É uma bênção grande quando são e vejam, e é uma bênção grande quando são guiados no programa divino e seguem o caminho de Deus. Jacó, vejam vocês, ele teve 12 e os 12 serviram a Deus e foram cabeças de tribo, os 12, e logo 2 netos, Efraim e Manassés, foram cabeças de tribo também. É uma bênção grande que os filhos sirvam a Deus, mas tem que fazer um jugo que seja parelho, tendo orado a Deus, pedindo a direção de Deus e a bênção de Deus. Lembrem-se que no caso de Abraão e Isaac, Abraão disse para o seu servo que fosse até a sua descendência ou a sua família ou não enviou a famílias pagãs, mas a sua família para procurar a companheira para o seu filho, e disse-lhe que o anjo de Deus iria com ele. E que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, vá com cada jovem, jovenzinho ou jovenzinho, neste aspecto da vida de cada um de nós, dos nossos jovens, para que seja uma companheira ou um companheiro de acordo com a vontade de Deus, que seja a que terá para o milênio e por toda a eternidade. Se ele a tiver no milênio, pois a terá também por toda a eternidade. E o nosso desejo é que ele a tenha aqui. Se se casam, nossos filhos, que a tenham aqui e tenham família, formem seu lar e logo no milênio, pois continuarão unidos, ainda que não seja para procriar filhos, mas serão companheiros pelo milênio e por toda a eternidade. E terão os seus filhos, que tiveram aqui, com filhos lá também. Agora falando dos filhos de Deus, vejam vocês, em uma família é possível ter 5, 10 ou 15 filhos, mas vocês sabem de algo? Um só é o primogênito. E da família de Deus, o corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, é como corpo místico o primogênito.
Aí estão os primogênitos de Deus, os quais estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo, de todos esses filhos, Ele é o primogênito. E agora, a família dos primogênitos, a família de Deus, a descendência de Deus, os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, porque são os primeiros com filhos, nos quais Deus pensou. E por quanto pensou em eles, e por quanto ele pensou neles, quando Cristo pensou, aí estávamos nós, nele. Assim como quando Abraão dizimou a Melquisedeque, aí estava Levi. E se estava Levi, também estava Jacó. E se estava Jacó, também estava Isaque. Todos eles estavam lá em Abraão, como atributos nos lombos de Abraão. E agora, todos nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo, porque Ele é o nosso Pai, os filhos estão no Pai, e agora têm que ser expressados na terra. Os filhos de Deus têm que ser expressados na terra, aqui, em carne humana. E um filho de Deus, já seja varão ou mulher, é um primogênito de Deus, um escolhido de Deus, do céu, o qual ouve a voz do seu Pai celestial, no tempo que a ele corresponde viver. Por isso nos diz em Provérbios: meu filho, me dê o teu coração. E também diz: sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele mana a vida. Quando se fala do coração, está se falando do amor, da alma, ou seja, da alma. E agora ele também nos diz que sua palavra, nós temos que guardá-la onde? Em nosso coração. E ele prometeu escrever sua palavra, suas leis, em nosso coração. Porque nosso coração, que tipifica aí a alma da pessoa, é a parte mais importante da pessoa. E é o que na realidade a pessoa é. Os demais, o corpo físico, é uma casa terrena. O corpo espiritual de outra dimensão é outra casa, mas de outra dimensão. Alma vivente. Isto é o que nós somos. E agora? Na família de Deus, dos primeiros que Deus pensou, são os primogênitos de Deus. E por causa desses primogênitos, vejam vocês, Deus fez todas as demais coisas, porque todas as coisas são para Deus e para os seus primogênitos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. São os primogênitos que reinarão com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. É assim que Deus fez tudo para Cristo e para a sua igreja. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Assim que o programa de Deus, e podemos ver que o mais importante que Deus tem é aos seus filhos, seus primogênitos, dos quais Jesus é o primeiro.
E a esta família de primogênitos de Deus, vocês pertencem, e eu também. Esta é a casa de Deus, ou seja, a família de Deus. Quando se diz casa, está se dizendo família ou descendência. A família de Deus, a descendência de Deus, são os primogênitos de Deus que estão escritos no céu, os quais herdarão todas as coisas, com herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Agora lembre-se que esses são os primogênitos de Deus. Porém, em uma casa, em acréscimo ao primogênito, tem mais familiares. E para Deus e para o seu programa, nós podemos ver que haverá milhões de seres humanos que viverão no reino milenial e depois por toda a eternidade em acréscimo aos primogênitos de Deus, porque os primogênitos de Deus, que são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, são os que são reis e sacerdotes. E como seremos reis sem ter sobre o que reinar? Portanto, haverá povos e nações sobre os quais reinaremos durante o milênio e depois, e logo na eternidade. Todos os demais de Cristo e da sua igreja, além de Cristo e a sua igreja, estarão a um nível mais baixo que Cristo e a sua igreja. Por isto serão governados por Cristo e por sua igreja. Ou seja que de toda a criação, o mais importante de Deus é Cristo e a sua igreja. Pois seus filhos são feitos à imagem e semelhança de Deus. O que mais se parece a Deus é o homem, e o que mais se parece ao homem é Deus. Porque Deus criou ao ser humano à sua imagem e semelhança. E logo quando ele veio entre a raça humana, ele veio na semelhança do homem, um homem chamado Jesus de Nazaré, no qual estava a plenitude da divindade manifestada em carne humana. E através deste véu de carne, Deus esteve falando ao povo hebreu, mas o povo hebreu não o compreenderam. E logo que se realizou sua obra de redenção na cruz do Calvário, morrendo, depois ressuscitando e ascendendo ao céu, desceu o Espírito Santo para chamar e reunir a todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E esses são os primogênitos de Deus, os que, com o seu sangue, Cristo nos limpou de todo o pecado e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. Nos deu um corpo teofânico da sexta dimensão e nos dará um corpo físico e eterno igual ao seu próprio corpo glorificado. E desta forma seremos plenamente a imagem que é seu corpo teofânico e a semelhança, o qual é o corpo físico, o qual nós temos, igual ao corpo de Jesus. E desta forma estaremos a imagem e semelhança do nosso Deus. Assim como Ele tem seu corpo glorificado e o seu corpo teofânico
nós também teremos nosso corpo teofânico, o qual é o espírito da sexta dimensão, e o nosso corpo glorificado, que é o corpo novo que receberemos quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós, os que estamos vivos, sejamos transformados. E quem serão os que terão esse corpo eterno? Los que habrán escuchado la voz de Jesucristo en el tiempo en que vivieron y la han recibido como su Salvador, han lavado sus pecados e lavaram seus pecados no seu sangue e receberam o Espírito Santo, ou seja, as primícias do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, portanto, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo teofânico igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo, um corpo que se parece ao nosso corpo, mas é da sexta dimensão. A sexta dimensão, como nós já sabemos, é o paraíso. Por isso, os que já partiram estão nesse corpo teofânico da sexta dimensão, lá no paraíso. Mas em breve voltarão. Eles ouviram a voz de Cristo no tempo em que eles viveram. E neste tempo final, eles também estarão ouvindo a voz de Cristo, porque desde o paraíso eles podem olhar para cá e podem ver e podem ouvir também. Portanto, eles estarão ouvindo a voz de Cristo no último dia, desde o paraíso. E os que estamos vivos estaremos ouvindo a voz de Cristo neste tempo final, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. E o que a voz de Cristo estará falando neste tempo final? Vamos ver. E nas Escrituras, a voz de Cristo, prometida para falar a seus filhos no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio. No Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 ao 11, o apóstolo São João diz: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, a qual dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Quem é o Alfa e o Ômega? É o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, através do sétimo milênio, ou seja, no sétimo milênio, no dia do Senhor, falando aos seus filhos, falando para a sua igreja, de acordo a como ele o prometeu, sendo que é uma grande voz de trombeta e é a voz de Cristo. Isto nos fala de uma mensagem dispensacional, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esta é a grande voz de trombeta ou trombeta final, a qual está prometida nas cartas de São Paulo, onde nos diz que se tocará a trombeta final, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós em corpos incorruptíveis, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo do 49 ao 56. Aí São Paulo nos fala desse grande evento e desta trombeta final. E é a voz de Cristo falando para a sua igreja no último dia.
Os que serão transformados estarão ouvindo a voz de Cristo, essa trombeta final, essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, falando-nos no último dia. Também em 1 aos Tessalonicenses, São Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. É a trombeta de Deus, a voz de Deus, a voz de Cristo no último dia, com uma mensagem dispensacional. Por isto, será com voz de arcanjo, já não com voz de um anjo mensageiro de uma era, das 7 eras, mas sim com um mensageiro dispensacional, dando-nos uma mensagem dispensacional. E o que esta mensagem dispensacional estará falando no último dia? Para que possamos identificar a sua voz, a voz de Cristo, no último dia. No Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, São João diz: depois disto olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. No diagrama que foi utilizado pelo reverendo William Branham para pregar a mensagem das 7 eras e também a mensagem da estatura de um varão perfeito, utilizou esse diagrama e também utilizou outros diagramas. E agora, nesse diagrama, nós temos a Igreja do Senhor Jesus Cristo na forma de um homem, com diversas etapas ou escalões. Lembrem-se que o sonho de Jacó, onde ele viu uma escadaria, a qual se apoiava na terra e subia até o céu, no topo, ali estava Deus sentado. Esta é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E no topo, aqui, é onde Cristo cumprirá a sua segunda vinda. É onde Cristo toma o seu trono em sua igreja, o trono de Cristo em sua igreja e da sua igreja, onde ele estará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no 7º milênio. E agora a voz de Cristo no último dia fala desde a era da pedra angular, como Cristo falou em cada era, através do mensageiro de cada era. A voz de Cristo esteve em cada era, no mensageiro de cada era, falando-lhe às suas ovelhas. E agora a voz de Cristo na era da pedra angular estará falando-lhe às suas ovelhas. E o que estará lhes falando? As coisas que devem acontecer depois destas que já aconteceram nestas 7 eras da igreja gentia. Agora vamos ver aqui de forma clara a promessa. Estivemos lendo onde diz: depois disto olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui. Já temos visto onde devemos subir,
para a era da pedra angular, porque já se concluíram as 7 eras da igreja gentia. E eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E agora as coisas que hão de acontecer acontecerão a igreja estando a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E através de quem estará Jesus Cristo em Espírito Santo na era da pedra angular, manifestado falando-lhe para a sua igreja? Todas estas coisas que devem acontecer em breve. A resposta está no Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. As coisas que devem acontecer em breve, que ele disse que daria a conhecer aos que subissem de onde ele estava, agora são dadas a conhecer pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 16, também nos fala deste anjo e diz: o mesmo Jesus disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, qual é um profeta dispensacional, enviado no último dia, na era e para a pedra, na era da pedra angular e para a era da pedra angular, nos é enviado, não é enviado a nenhuma destas 7 eras, porque a estas eras Cristo enviou seus mensageiros correspondentes a cada era, que foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, para as 7 eras da igreja gentia. Mas para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro, o qual é um profeta dispensacional, com uma mensagem dispensacional. Por isto, é uma mensagem de grande voz de trombeta, dando a conhecer todas as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. É a voz de Cristo falando para a sua igreja, através do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Estão vendo a forma simples em que identificamos a voz de Cristo? Tem que estar neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio. E se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se nós não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, falta para algumas pessoas somente alguns meses para começar o próximo milênio e, portanto, começar o século 21. Para outros, falta um ano, com uns 8 meses e alguns dias para começar o próximo milênio e, portanto, começar o século 21. Se Deus conta o tempo de acordo ao calendário que se utiliza entre os gentios, temos visto que para alguns faltam somente uns 8 meses e alguns dias para começar o último dia, o qual é o último milênio, e para outros falta um ano com 8 meses e alguns dias. Assim estão as nações. Uns pensam que o próximo ano, é o primeiro do próximo milênio e do próximo século. E para outros, é o último do século 20 e é o último do segundo milênio de Cristo até aqui e 6º milênio de Adão até aqui.
Mas Deus utilizará o calendário de entre os gentios para contar seu tempo? Ou estará utilizando Deus o calendário profético, que consta de 360 dias ao ano? Se ele utilizar esse calendário, como o utilizou para as 70 semanas da profecia de Daniel, e para a última parte da semana 70 da profecia de Daniel, para o ministério das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11. Se ele utiliza esse calendário de 360 dias ao ano para contar de Cristo até aqui, pois já faz tempo, estamos no 7º milênio e, portanto, no último dia, diante de Deus, já estaríamos no ano 20 ao ano 30 do século 21 e do 7º milênio de Adão até aqui e 3º milênio de Cristo até aqui. Estamos em um tempo muito, mas que muito importante. Este é o tempo de estarmos ouvindo a voz do nosso amado Senhor, Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais Ele dá a conhecer no Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Através do seu anjo mensageiro. Temos visto onde estará a voz de Cristo neste tempo final, falando para a sua igreja coisas que devem acontecer em breve. Viram o fácil que é identificar a voz de Cristo no último dia, ou seja, no 7º milênio, e estará em seu anjo mensageiro, dando-nos testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, de acordo com as profecias correspondentes a este tempo final, as quais estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E nas profecias do reverendo William Branham, identificando a voz de Cristo no último dia, quando os escolhidos de Deus encontram no último dia ao instrumento de Jesus Cristo, ao anjo do Senhor Jesus Cristo, eles estarão ouvindo a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro e terão identificado a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro. E eles dirão: estas coisas nenhum homem as podia dar a conhecer, somente Jesus Cristo as conhecia. E estarão identificando a voz de Cristo em seu anjo mensageiro. E, portanto, estarão ouvindo essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, a qual gira em torno da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E estarão ouvindo todas as coisas que Cristo prometeu nos revelar, nos dando a conhecer neste tempo final. E desta forma estarão sendo chamados e reunidos com a grande voz de trombeta, todos os escolhidos de Deus do último dia, e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, e reunirão aos seus escolhidos.
esses ministérios das duas oliveiras que estarão manifestados nesse anjo e, portanto, estarão com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando, reunindo a todos os escolhidos de Deus, de entre os gentios primeiro e depois de entre o povo hebreu, onde há 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Porém, primeiro são chamados e reunidos os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais estarão identificando a voz de Cristo, o anjo do pacto, no último dia, através do seu anjo mensageiro. Deus sempre teve um instrumento na terra, um profeta, ao qual lhe revelou a sua palavra. E esse profeta falou essa palavra ao povo, ungido com o Espírito Santo. E para este tempo final será através do anjo do Senhor Jesus Cristo que estaremos ouvindo a voz de Cristo no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Por isto, nós encontraremos ao anjo do Senhor Jesus Cristo nos falando a sua mensagem em torno da segunda vinda de Cristo. Tudo isso vai girar em torno da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Tudo vai girar em torno deste grande evento prometido para este tempo final. Por isso é que até mesmo os anjos enviados com uma grande voz de trombeta também giram em torno da segunda vinda de Cristo, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos e então pagará a cada um de acordo tenham sido as suas obras. Ele envia seus anjos com grande voz de trombeta para chamar e reunir a todos os seus escolhidos. E tudo isto ele o manifesta através de um homem que estará vivendo neste tempo final entre a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular e no idioma que esse homem fale. Será que virá a mensagem de Cristo, da grande voz de trombeta para todos os filhos e filhas de Deus? Cristo em Espírito Santo falou através dos seus mensageiros, nos diversos idiomas que eles falaram, e nos falará mais uma vez, e será no idioma do mensageiro, do Senhor Jesus Cristo, do anjo do Senhor Jesus Cristo. E chegará a tal forma, a tal grau a manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, que quando tenha se concluído a obra de chamar e reunir a todos os escolhidos de Deus, logo Cristo o adotará e então se manifestará nele em toda a sua plenitude e seguirá falando no idioma do seu anjo mensageiro. E nesse idioma, a terceira etapa em toda a sua plenitude estará manifestada. E a pregação do Evangelho do Reino dará a conhecer para a humanidade o que vem durante a grande tribulação, os juízos divinos. E através do seu anjo mensageiro, Cristo falando no idioma do seu anjo mensageiro, ele cumprirá esta terceira etapa da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude, a qual será
para os perdidos que já não têm oportunidade, para este tempo, já terão deixado passar a oportunidade que tinham. Ainda há oportunidade, porém, para esse tempo, a porta para os gentios estará fechada e já não há mais oportunidade de salvação para os gentios. Essa etapa também será para as virgens fátuas ou insensatas, as quais, sob o ministério do último dia de Cristo em seu anjo mensageiro, atuará a favor delas. E logo durante a grande tribulação darão suas vidas por Cristo. E também será para a igreja noiva, para os primogênitos de Deus. Esta terceira etapa, manifestada em toda a sua plenitude, para este tempo será quando o anjo mensageiro de Jesus Cristo seja adotado. É por isso que alguns, quem sabe, se perguntam: e por que não realizam as atividades, campanhas de cura divina? Para que sejam manifestados grandes milagres, porque isto está reservado para quando for adotado o anjo de Jesus Cristo. Esta já é uma etapa de adoção, onde também serão adotados todos os filhos primogênitos de Deus, todos escolhidos de Deus, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, os que estarão no último dia na terra, tendo crido em Cristo como seu Salvador, tendo lavado seus pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e desta forma, tendo nascido de novo, os quais estarão ouvindo a voz de Jesus Cristo no último dia. Estarão ouvindo sua voz e estarão identificando sua voz através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Identificamos a voz de Cristo para o último dia, através do seu anjo mensageiro. Assim como identificamos a voz de Cristo entre a sua igreja nas eras passadas, a voz de Cristo em cada era através do mensageiro de cada era. E para este tempo, a voz de Cristo nos falando deste tempo, todas as coisas que devem acontecer através do seu anjo mensageiro. É por isto que já sabemos que os últimos dias são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio, e que o último dia é o sétimo milênio, e que a grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Também identificamos o território onde a voz de Cristo estaria falando para a sua igreja no último dia, na era da pedra angular. Assim como identificamos o território onde a voz de Cristo falou através dos seus mensageiros das diversas eras. Foi o território onde Deus enviou cada mensageiro. E agora, o território onde a voz de Cristo estará nos falando todas estas coisas que devem acontecer. Qual é? É a América Latina e o Caribe. Portanto, estará nos falando em espanhol, que é o idioma principal da América Latina e o Caribe.
e serão feitas traduções para os demais idiomas que se falem na América Latina e no Caribe, para que todos possam ouvir a voz de Cristo. Nesse idioma, lhe falará Cristo para sua noiva, sua igreja noiva, lhe falará para as virgens insensatas ou fábulas, e lhes falará aos perdidos que não podem ser salvos quando esta etapa chegar. E agora, nós podemos ver este mistério da voz de Cristo falando para a sua igreja no último dia. Temos identificado a voz de Cristo no último dia. E somente nos resta dizer somente uma coisa: Senhor Jesus Cristo, continue falando-nos diretamente às nossas almas todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E breve, transforme os nossos corpos e leva-nos contigo para a casa do nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês, lhes testificando da voz de Cristo no último dia, e de estar com vocês identificando a voz de Cristo neste último dia. Muito obrigado por vossa amável atenção. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.